Bom dia, sejam muito bem-vindos à série Evangelhos. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante. É Lucas 19. Nós vamos falar sobre ricos. Será que ricos entram no reino dos céus? É legal essas parábolas da Bíblia, porque elas têm muitos sentidos. Não vou nem dizer que são duplos, porque são mais de dois. Porque aqui ele está falando de ricos de dinheiro, mas ele também está falando sobre nós que recebemos dons, que recebemos conhecimento e que não compartilhamos, que não multiplicamos esse conhecimento. Então, essa parábola de hoje é bem interessante. Vamos a ela. Rico também, Lucas 19. Rico também pode salvar-se. Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia aí um homem chamado Zaqueu. Era o chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu desejava ver quem era Jesus, mas não o conseguia ver, por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então correu na frente e subiu numa figueira para ver, pois Jesus devia passar por aí. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: "Desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa." Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo: "Ele foi se hospedar na casa de um pecador." Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: "A metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres. E se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais." Jesus lhe disse: "Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é filho de Abraão. De fato, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido." Vocês viram aqui o começo da parábola, né? Vamos seguir. Bom dia, sejam bem-vindos. Eu gosto desse povo que acorda cedo e assiste ao vivo também. Depois vocês que estão vendo esse vídeo gravado, esse vídeo, a série Evangelhos, ele vai repercutir muito por causa das minhas ideias sobre a Bíblia e sobre o que traz aqui, tá? São ideias que vêm do conhecimento do Cristo interno, da experiência com Cristo interno, que você também pode conferir sozinho, em oração, em meditação, para ver se essas são mesmo as vontades de Jesus, se é assim mesmo que ele vê, tá bom? De Deus, que seja, que é a mesma coisa. A espera ativa. Tendo eles ouvido isso, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: "Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata para cada um e disse: negociem até que eu volte." Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: "Não queremos que esse homem reine sobre nós." Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto haviam lucrado. O primeiro chegou e disse: "Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais." O homem disse: "Muito bem, empregado bom.
Como você foi fiel em coisas pequenas, receba o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse: também a esse, receba também você o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Tomas o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: empregado mau, eu julgo você pela sua própria boca. Você sabia que eu sou um homem severo, que tomo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que você não depositou meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirem dele as 100 moedas e deem para aquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu digo a vocês, todo aquele que já possui será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quando esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles tragam aqui e matem na minha frente. Depois de dizer essas coisas, Jesus partiu na frente deles, subindo para Jerusalém. Olha que parábola mais dura, digamos assim, né? Ele não está só indo contra tudo o que tinha sido ensinado até então, como ainda ele conta uma parábola dessas e sai de fininho para Jerusalém. O que ele diz aqui? Primeiro, ele quis ir dormir na casa de Zaqueu. Primeiro, sobre isso, ele mostra o quê? Que o Cristo merece a melhor casa da cidade. O Cristo merece a casa do rico, a casa de Zaqueu. Ele não quis se hospedar numa casa qualquer, ele quis se hospedar na casa de um rico. Segundo, provavelmente esse rico tinha trabalho espiritual para realizar, porque ao ter dinheiro, você pode compartilhar. Se você não tem, você não consegue ajudar ninguém. E a mente que faz o dinheiro, a mente que cria o dinheiro, que manifesta o dinheiro, tem poder para fazer mais. E consegue fazer mais, tá? Tu viu aqui que Zaqueu deu metade dos seus bens e se ele roubou alguém, ele devolveu 4 vezes. Ou seja, ele quis ser justo, ele buscou ser justo. Tá? E Jesus quis sim ficar na casa de um rico, ficar bem hospedado. Isso mostra o quê? A abundância, prosperidade, tá? Ele está dizendo para nós que a gente merece o melhor. Aqui é a questão de Zaqueu. Agora vamos à parábola, a espera ativa, né? O que até o título diz a espera ativa. O que o Senhor queria desses seus empregados? Primeiro, ele queria ver se eles teriam capacidade de administrar o reino, já que ele seria um rei. Então, ele pegou já os dele e quis ver se eles tinham capacidade de fazer aquele reino prosperar, andar, crescer. Entende? Os que multiplicaram receberam mais. Por quê? Porque eles têm capacidade de fazer mais, então eles recebem mais. A mente deles é uma mente que faz muito. Fazendo muito, isso é física quântica. Jesus está explicando aqui a física quântica numa parábola. Ele não podia explicar. A física quântica diz, né? O que diz? Ondas eletromagnéticas. O que você manda volta. Então, ele fez muito, multiplicou. Ele recebeu muito.
O outro fez um pouco menos, recebeu um pouco menos. O outro não fez nada por medo. Lembrem, tudo é detalhe, por medo ele não fez nada. Então, quem guarda o dinheiro por medo, perde tudo. Ele está explicando como funciona o universo. Se você pegar e guardar o seu dinheiro por medo, você vai perder tudo. Se você fizer multiplicar muito mais o universo vai te dar. Porque tu tá na frequência da abundância, tu tá na frequência do receber, tu tá na frequência do multiplicar. Aí mais você recebe. Você recebe aquilo que você fez e mais. Porque é a frequência que você tá. E o universo só te devolve o que tu dá. Então tu deu 10 vezes mais. Agora tu tem 1000. Tu tem 100. Agora tendo 100, tu vai ter as mais... As do teu colega. São 100? Só aqui, deixa eu ver. As 100 moedas, tá? Então eles tinham 100 e ficou com 1000. Aí ele ganhou mais 100. Que nem tava na conta dele. Ele ganhou de brinde do universo. Olha que incrível. Por quê? Porque ele já estava na frequência do dar, do multiplicar, da abundância. Aí mais ele recebe. É sobre isso que Jesus está ensinando aqui. Sobre nós multiplicarmos dinheiro e sobre nós multiplicarmos dons. Se você recebe dons e você guarda por medo, você os perde. Se você teve acesso à iluminação espiritual e experiências místicas e não compartilha e não multiplica, você perde. E não adianta ficar buscando. Enquanto você não compartilhar, você perde. A gente precisa entender que nada é pra gente. Tudo é pra todos. Isso é abundância. Eu recebi uma revelação. Se eu tivesse ficado com essas revelações que eu recebi, para mim, eu teria perdido. Eu nunca mais teria recebido revelações. Eu não faria o trabalho que eu faço, o trabalho espiritual que eu faço, e eu não receberia também no trabalho que eu faço no mundo. A gente acha que o que a gente recebe do mundo é o trabalho físico que a gente faz no mundo, ou intelectual. Não é. O que você recebe do mundo é o que você tem no seu coração, é o que você dá. Você só pode receber o que você dá, porque Deus só tem uma lei: dar é receber. Então eu dou e ao dar eu recebo. Eu multiplico, eu compartilho, e ao compartilhar, mais eu recebo. Muito mais do que eu imaginei, muito mais do que eu pensei. Olha esse rapaz, ele recebeu 10 reinos, ficou com todas as moedas e ainda ganhou mais 100 do coleguinha. Entende? Vocês entendem quanto que Deus devolve? Muito mais. Agora você viu que ele disse que esse é um homem duro, severo. É um homem severo. Ele não disse que ele é um homem bom. Ele é um homem justo. Ele é um homem bonzinho, que faz tudo para todo mundo, que ajuda todo mundo. Não, ele disse: esse é um homem severo. Tragam aqueles que estavam contra mim e matem na minha frente. Cadê o Jesus trouxa que todo mundo fala? Cadê? Cadê os bonzinhos trouxa? Cadê? Entendam isso. Vocês ignoram como Jesus realmente é? Vocês ignoram o que ele realmente fala? Porque as igrejas disseram que a gente tem que ser bonzinho, manso, pacífico e só perdoar. Por que Jesus não disse: e perdoem aqueles que estavam contra mim?
Por que que Jesus digam, tragam e matem na minha frente? Porque tentaram me impedir. Porque uma coisa é ser contra mim, outra coisa é tentar me impedir. Tragam e matem na minha frente. Tragam e matem na minha frente. Cadê o Jesus? Bobinho. Cadê? Tem muita coisa, né? Tem muita simbologia, tem muita coisa. Tem muita coisa aqui. Ah, mas Jesus não era bom, mas Jesus não sei o quê. Ele é bom. Mas ninguém vai tentar me impedir de fazer o que eu tenho para fazer. Eu tenho que ser coroado rei, eu serei coroado rei. Eu tenho que executar um trabalho, eu executarei esse trabalho. Eu tenho que fazer determinada coisa nessa vida. E eu vou fazer. E ninguém vai me impedir. Entende? Você tem coisas para fazer aqui. E quem só é do contra e quer impedir, tragam e matem na minha frente. E tu vê que ele vai embora. Ele não explica a história, ele não diz nada, ele só pega e vai embora. Vai para Jerusalém. E ele vai com esse sangue no olho para Jerusalém. Ele entra em Jerusalém mandando em Jerusalém. Ele entra em Jerusalém como uma autoridade em Jerusalém, com a frequência lá em cima, com a autoridade de quem está contra mim. Ele entra como dono de Jerusalém, em Jerusalém. Ele entra mandando em Jerusalém. É verdade ou não é? Aí por quê? Antes ele dava os discursos de pacificidade. Agora, por que que ele entra como dono de Jerusalém, mandando em Jerusalém, sendo uma afronta ao poder local? Vocês nunca se perguntaram isso? Por quê? Por que que às vezes os professores de Deus vêm com delicadeza, com cuidado, te trazendo conforto, e às vezes eles vêm te sentando o pé na porta e botando tudo abaixo? Por quê? Porque é pedido que seja assim. Tem coisas que não dá para negociar. Tem coisas que dá para negociar. Tem coisas que não dá para negociar. Então ele chegou como dono de Jerusalém, botando abaixo e dizendo: vocês não trabalham para Deus, vocês trabalham para o diabo. A gente viu ontem, né? Ontem. Vocês não trabalham para Deus. Vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Que são filhos do ego. Estão trabalhando pro ego, querem me matar por quê? Por ego. Não tem outro motivo. E ele só foi para Jerusalém quando tinha um grande povo atrás dele, que toda a população estava a favor dele. Então ele foi quando ele estava forte, quando ele estava poderoso, quando ele estava dono de si, quando ele estava com a autoestima lá em cima. Não poderiam dizer que isso é o ego de Jesus? Jesus chegou mandando? Ai, que ego grande. Eu já disse que ego é o sentimento de separação. Ego não é você saber que você é o Filho de Deus pisando sobre a terra. Porque foi com essa autoridade que ele pisou em Jerusalém. Com a autoridade do Filho de Deus que pisa sobre a terra. O enviado de Deus para fazer o que ele fez. Para ser o rebelde, para quebrar com as ilusões. Para acabar com esse povo de fazer. Tanto é que acabou, né? Acabou. Ele acabou com o sacrifício. Senão até hoje nas igrejas estavam matando bezerro.
Até hoje estariam fazendo isso aí, matando criancinha. Ainda fazem procissão. Uma coisa é tu fazer uma procissão, de fazer um passeio alegre. Outra coisa é fazer uma procissão de penitência. Uma coisa é tu fazer um passeio, vamos exaltar o santo tal, o anjo tal, Deus. É uma coisa. Outra coisa é tu, querer gerar sofrimento. Tu acha que Deus vibra numa frequência de sofrimento? Tu acha que Deus gosta do sofrimento? Tu acha que Deus gosta do teu sofrimento e por isso tu vai para o céu? Porque foi isso que as igrejas ensinaram. Porque elas precisavam ensinar aquilo naquele momento para poder manipular. Porque estava sem ordem. Então eles precisaram ensinar daquela maneira naquele momento. Eu sou historiadora de formação. E como historiadora de formação, eu vi muitos governos, muitas igrejas, muitas religiões se impondo porque no momento histórico aquilo era necessário. Só que aquilo não tinha que se manter para o depois. Tinha que ter sido renovado. E não foi. Eles mantiveram. Eles não se atualizaram. Eles não foram além. Eles pararam. E estão fadados ao fracasso. É uma questão de pouco tempo. Vem muita coisa à tona nos próximos anos. E nós, professores de Deus, e nós, terapeutas, e nós que trabalhamos para amenizar o sofrimento da humanidade, para acabar com o sofrimento da humanidade, porque a minha intenção não é amenizar o sofrimento de ninguém, é acabar com o sofrimento. Eu sou aquela que não veio explodir uma bombinha aqui, uma bombinha ali. Eu vim para trazer uma nova consciência, uma nova ideia. Uma nova forma de pensar e sentir, de acordo com a tua real identidade crística, que você vai experimentar por si mesmo, inicialmente sozinho. E depois que você perceber que você é tudo e todos o tempo todo, você vai compartilhar. Porque é assim que é. E é isso que eu tô fazendo aqui. Eu descobri a verdade. E essa noite eu tive uma experiência muito linda com a verdade. Muito linda. E eu vou contar pra vocês. Eu quero que vocês, até o final da série Evangelhos, me cobrem. Eu vou até anotar aqui, ó. Verdade. Né, que a gente falou, conhecereis a verdade vos libertará. Como que ela liberta? Foi isso que eles disseram, nós não somos escravos. Vocês são sim, diz ele. Olha como ele afronta. Eu quero que vocês vejam Jesus como ele realmente é. Eu quero que vocês experimentem isso, sabe por quê? Porque senão você vai despertar a consciência crística e você vai duvidar. Você não vai acreditar, porque as suas crenças de como ele deveria ser, de como deveria ser o pensar e o sentir dele, não te deixam acessar a consciência crística. As suas limitações de como Jesus é, ou como ele deveria ser, ou como deveria ser a consciência dele, te limitam e não te deixam acessar. Então, eu preciso que você se desfaça das suas crenças para que você possa experimentar a consciência crística livre de julgamento para experimentar como ela realmente é. É isso. Você precisa experimentar a consciência crística como ela realmente é. E lembre-se das palavras. Primeiro, que aqui Jesus está falando de prosperidade. Então, o que ele está dizendo? Dizer que eu vou ficar na tua casa. Ou seja, ele vai ficar muito bem hospedado. Dizer que eu, ao receber Jesus, mudou a forma de pensar e sentir. A partir de hoje, ele não rouba mais. O que ele roubou, ele devolve 4 vezes. E ele vai doar metade dos seus bens. Ou seja, ele vai fazer cada vez mais e vai receber cada vez mais. E ao dar cada vez mais ele vai receber. A parábola. Quem recebeu um dom, um dinheiro e multiplicou,
recebe, além desse dinheiro multiplicado, uma cidade para governar e mais presentes do universo, que foram as 100 moedas daquele que não multiplicou, que não fez nada com o que recebeu. Por isso que existem mendigos na rua, porque todos receberam a mesma coisa de Deus, o mesmo cérebro, a mesma capacidade, o mesmo tudo, tirando os que nessa vida vieram por escolha própria, com alguma disfunção, por escolha própria, sempre lembrem disso. Em um outro plano, o seu eu superior escolheu viver tal situação aqui, tá? Com a mesma capacidade. E o que eles fazem? Escolhem não fazer nada. E aí eles recebem o que do universo? Nada, e ainda o pouco que tinham lhe é tirado. Jesus só está explicando como funciona a vida manifestada na Terra. Precisa dar para receber, gente. Vocês precisam entender isso. E na matéria, tu precisa dar matéria. Tu precisa dar espírito, tu precisa dar espírito, tu precisa ser espiritual, ser amoroso, dar amor, mas você também precisa fazer na matéria. Precisa fazer na matéria para receber na matéria. Tá? Você não pode ser peso para a terra, porque a balança não pode ficar desequilibrada. Entende? Então você é sustentado pelos seus pais até os 18 anos, é cuidado, é protegido, até terminar a faculdade, aquela coisa. Depois você faz o quê? Você vai pro trabalho, você vai trabalhar. Você vai dar aquilo que você geriu, que os seus pais trouxeram. E bendito é o filho que devolve aos pais o que receberam. Tem que devolver aos pais e tem que devolver ao mundo o que o mundo te deu. Tem que ter resposta, tem que ter equilíbrio, tá? Não tem essa de não ter equilíbrio. Eu vi uma vez o Bert Hellinger, aquele das constelações familiares, falando, atendeu um casal muito bonito, um casal lindo, e ele disse, vocês não têm problemas. Ele disse, aí ele disse, olha, ela disse, a minha sogra e tal. Aí ela disse, porque eu cuido da minha mãe e tal. Acho que ela tinha algum problema e tal. E ele estava cansado, meio sobrecarregado de cuidar da mãe. Aí ele disse assim, você é o quê? O filho mais novo, né? Então, o filho mais novo é aquele que recebeu muito de todo mundo. Recebeu dos irmãos mais velhos, recebeu do pai, recebeu da mãe, recebeu muito de todo mundo. Agora tá na hora de devolver. É simples. Então, só devolve o que tu recebeu. E são iluminados esses que trazem essas técnicas, tá? O Stanislav Grof, falei agora, Bert Hellinger, entre outros, o do EFT, nossa, fiz o curso com ele, Gary Gregg, são iluminados, são seres iluminados. Claro que tem muita deturpação no EFT, eu não aconselho vocês a comprarem e fazerem cursos de EFT com qualquer um. Eu não aconselho vocês a fazerem curso de constelação familiar com qualquer um. Vocês têm que ter conhecimento de quem está trazendo isso para vocês. Não é quem vende bem, é quem tem o conhecimento experimental e técnico para fazer isso. Tá? Quem sabe formar. Então, vocês têm que ter esse conhecimento. E sempre lembrar que
vem de seres iluminados, então sempre vem do amor. Nada que devolva para teu pai, para tua mãe, defeitos, vai ser bom. Eu devolvo a escassez para o meu pai, para minha mãe. Não, eu tiro dela também. Eu entrego a Cristo. Eu dissolvo na luz dourada do Cristo, com o seu amor e a sua luz. A luz de Cristo dissolve as ilusões. A ponte de luz, façam a técnica ponte de luz. Quem não tem, procura lá no meu YouTube. Façam essa técnica, ela dissolve. Você não devolve nada para ninguém, você dissolve. O que não serve para ti não serve para os teus antepassados. E nem para as futuras gerações. Então você dissolve. Entenderam? Ficou bem entendido essa parábola? Ficou bem entendido esse conhecimento? Nós precisamos dar para receber. Nós precisamos multiplicar para receber. Se a gente não usa os nossos dons ou o nosso dinheiro, a gente perde. Porque a gente sente medo. E o medo é o oposto do amor. E o universo foi criado na frequência do amor. Se eu vou contra o amor, eu perco. Por quê? Porque simplesmente não está em ressonância, não está de acordo com o universo. Então, quando você se alinha a Deus, se alinha ao universo, se alinha ao amor, à prosperidade, à abundância, você recebe de forma natural, muito mais do que aquilo que você fez. Você faz 5, você recebe 10. Entende? Você faz 5 vezes o dinheiro, você recebe o dinheiro que você fez mais 5 cidades. Você faz 10, você recebe o dinheiro que você multiplicou, mais 10 cidades e mais a 100 daquele que não fez. Entende? Tem um experimento que diz que se dividissem todo o dinheiro do mundo entre todo mundo, em poucas manobras, em pouco tempo voltaria tudo para a mão de quem está hoje. Por quê? Porque dar é receber. Dar é receber. Essas pessoas muito ricas têm muitas empresas, têm muitos investimentos, têm muito conhecimento, têm muita assessoria, têm muita vontade de multiplicar, sente muita abundância. E aí mais eles recebem. É assim. Matéria com matéria. Amanhã nós vamos ver dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E é sobre isso que ele está falando. Dá para a terra o que é da terra. O que é da terra? O teu corpo, a tua força física, o teu trabalho, o teu intelecto é da terra. O que é de Deus? O teu espírito, o amor, a tua divindade é de Deus. A abundância. Entende? Tô anotando aqui. Para amanhã. Porque a gente precisa ter essas consciências. A gente precisa entender que Deus é Deus. E a terra é a terra. E tu vê que às vezes Jesus diz o Filho de Deus, às vezes ele diz o Filho do Homem. Aqui ele diz, de fato o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Quem que é o Filho do Homem? É ele encarnado. Quando ele fala referente a ele encarnado, ao corpo dele, ele fala Filho do Homem. Quando ele fala de Deus, do Espírito, ele fala Filho de Deus, enviado do meu Pai. Nesse caso, o que ele fez? O Filho do Homem veio. Então, o corpo dele veio, ele veio agradar o corpo dele, o ego dele, o físico dele. O ser elevado da forma, ele veio agradar a forma dele.
o homem. Jesus ensina muito mais do que vocês imaginam. Entende? Isso é unir a fenda entre mente e coração. Viver como um homem em abundância. Jesus. Jesus é um exemplo de abundância. Jesus é um exemplo de riqueza. Jesus é um exemplo de amor. Jesus é um exemplo de retidão. Não importa quem fosse, aonde fosse, ele entra impondo. Ele entra trazendo consciência, botando tudo abaixo. Rebelde. Rebelde. Jesus é um rebelde, ele veio acabar com o status quo da sociedade atual e faz isso até hoje, e conseguiu e consegue. Então é sobre isso, tá, amores? Amanhã a gente se vê no mesmo bate-horário, às 6:30 da manhã, para o nosso evangelho diário. E a gente continua, tá bom? Eu sei que isso foi bem polêmico, eu quero que você ouça várias vezes, com muita calma, com muito amor no coração, e entre em meditação para receber a unção desse conhecimento. Porque o Espírito fala no teu coração e vai te dar a revelação do que é isso, tá bom? Um beijo, até mais.